Pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco estão prestes a concluir o desenvolvimento de um teste capaz de diagnosticar a Covid-19 pela saliva. O novo teste, que terá diagnóstico entre 30 e 40 minutos, poderá custar um quarto do valor do teste de RT-PCR, considerado padrão para o diagnóstico da doença hoje no Brasil, e custa em média R$ 350 e R$ 400. Esse teste ele é chamado de RT-LAMP e ele visa fazer, a partir do vírus, a gente consegue transformar o vírus em DNA e depois a gente faz amplificação do DNA para conseguir medir quantas cópias de vírus tem na amostra da pessoa que pode estar infectada. Ele funciona tanto em pessoas que são assintomáticas e como nas pessoas que estão com sintomas. Mas, por exemplo, se é uma pessoa que já teve Covid, aí ele não vai detectar mais, porque aí o vírus, felizmente, foi embora, né? E aí a gente não tem mais vírus no organismo. Em quanto tempo se tem o resultado do teste RT-LAMP? A gente começou uma testagem no Instituto de Biociências de pessoas que estão com sintomas da Covid ou que tiveram contato com pessoas infectadas. Então, ou a gente está fazendo para o drive-thru, então a pessoa vai de carro e a gente dá o tubo, ela coleta no carro e devolve para a gente, ou em casa, a gente entrega o tubo um dia antes, aí ela retorna no dia seguinte já com o tubo com a saliva. Como funciona o teste? De que forma é feito o diagnóstico? A gente, na verdade, a gente tem que tratar a saliva para inativar o vírus antes, e depois a gente tira uma alíquota da saliva que foi coletada e coloca no tubo onde tem uns reagentes. E na hora que você põe, aí você vai incubar por 40 minutos para ter as reações necessárias. E os tubos é um método que a gente diz colorimétrico, porque ele muda de cor. Então, antes da reação, eles são o líquido que tem esses reagentes é cor-de-rosa. Se as pessoas estiverem infectadas, dado a presença do vírus e da reação de amplificação, vai ficar amarelo no final da reação. E as amostras que não tiverem vírus ficam cor-de-rosa. Qual a eficácia do teste RT-LAMP? A gente está medindo ainda, mas está alta a eficácia, particularmente para uma quantidade expressiva de vírus. Né? A partir do momento que você tem menos quantidade de vírus, começa a ficar mais difícil, mas acho que isso não é só para esse teste, mas para o outro teste também. Este procedimento deverá ter maior aceitação do que outros testes por ser mais simplificado? Que a coleta do swab, né, nasofaríngeo, é mais difícil, né? E a saliva é muito mais fácil de coletar. Então, acho que isso facilita, principalmente se a gente precisar fazer testes para triar os assintomáticos, é uma estratégia promissora. Em que ponto se encontra a pesquisa? O uso da saliva com RT-LAMP, com enzimas comerciais, acho que já está pronto para ser usado. E o outro a gente precisa de um maior desenvolvimento. Mas eu acredito que, sei lá, uns 15 dias, 20 dias, a gente nunca pode dar um prazo preciso, mas assim, a gente também está em fase final. Como surgiu a ideia de criação deste teste? A reação nossa foi de tentar ajudar de alguma forma na pandemia, e o que a gente pensou, como a gente tem uma grande experiência na área de diagnóstico molecular, quer dizer, não é para doenças infecciosas, mas para doenças raras, mas a gente achou que esse conhecimento nosso poderia ser aplicado nessa situação. Então, isso já foi em começo de março que a gente começou a discutir como que a gente poderia ajudar na parte de diagnóstico. E vários dos alunos e pesquisadores do grupo ficaram motivados também em participar, então a gente resolveu investir
nessa linha, de tentar ter um diagnóstico alternativo para a detecção do vírus. Pelo menos é uma maneira da gente se sentir fazendo um pedacinho dentro da pandemia. E eu espero que a gente ajude, né? A gente está correndo contra o tempo, né? Mas a gente espera que, de alguma maneira, esses testes possam ajudar algumas pessoas. Como tem sido o apoio à pesquisa para o enfrentamento da pandemia? Eu acho que um ponto importante é que a gente viabilizou investir é porque a gente tem um apoio, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e que sem isso a gente não conseguiria estar fazendo o desenvolvimento desse teste. Então, acho que apoio financeiro é fundamental e também parcerias de empresas particulares. Então, eu acho que nesse momento da pandemia, eu acho que apareceram situações diferentes, né, de apoio não só de agências de fomento governamentais, né, ou estaduais, né, mas também particulares. E a gente espera que isso continue daqui para frente, porque é muito importante o desenvolvimento de pesquisas para melhorar a qualidade de vida da nossa população.